Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Pós-derrota para o Fortaleza, e só não foi tão ruim assim o Flamengo pro Flamengo, porque o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, né, ontem pelo Campeonato Brasileiro. Cara, não dá para ficar chorando. O Flamengo tem que correr atrás do prejuízo, já tem aí a semana decisiva contra o Racing. Os caras estão com sangue nos olhos. O Flamengo tem que entrar do mesmo jeito nesta partida. Não dá para ter essa moleza que aconteceu contra o Fortaleza, contra o Racing. É vencer ou vencer. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 27/10, trazendo todas as notícias e informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Mengão. Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte e o Vasco, hein? Não para de... Assim, Flamengo, segundo jogo decisivo da semifinal da Conmebol Libertadores, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. O Flamengo ganhou no Maraca, você lembra, né? 1-0, pode até empatar na Argentina, que se classifica para a final. Deixa eu conversar com o Edson Viana, para trazer as últimas do Flamengo. Como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes, numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Felipe Luiz tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata, vamos ver qual que o Felipe Luiz vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu, por volta de 1 da tarde. A programação é a seguinte: o time viaja às 15 horas, né? 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Valeu, Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço para você, queridão. Aí, Fluminense recebe... Parabéns para Ponte Preta. Ah, gente, olha, ninguém esperava, né? Mas é isso, acontece. Todo mundo colocou o Mengudo e aí, ó, Fortaleza foi lá e pá! Venceu o Flamengo com um gol de um ex-palmeirense, né? Breno Lopes, que foi o autor do gol da vitória do Fortaleza. Fortaleza que está tentando também tirar a cabecinha para fora ali da zona do rebaixamento, está tentando ensaiar uma recuperação. Tinha mais um ali, né, do Tão das Redes, não colocamos? Que tinha ali o campeonato na Copa do Nordeste, o Flamengo foi eliminado. Era isso, que o Flamengo perdeu pontos para todo mundo do Nordeste, né? Aí, ó. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Fortaleza ontem e empatou com o Ceará, ou seja, Flamengo eliminado da Copa do Nordeste. Bom, agora sim a gente começa a rodar nossa reportagem, a gente começa com o Flamengo. Vou me conectar aqui com Edson Viana, acompanhando o Dia do Flamengo. Meu amigo, bem-vindo ao Taon. Flamengo que perdeu muitos pontos nessas últimas rodadas e eu quero saber da programação também, né? Como é que fica a programação do Flamengo para essa viagem, para esse jogo tão decisivo contra o Racing na quarta-feira, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. É isso, Joana. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Taon. Como você falou no começo, almoçando com a gente, eu posso dizer que tem um cheirinho de carne aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo estão almoçando nesse momento. Eles voltaram ao trabalho hoje de manhã. O Flamengo folgou ontem após essa derrota que você mencionou no jogo contra o Fortaleza. É uma sequência muito desgastante de jogos decisivos. O Flamengo em 2 frentes, né, muito estressantes. E aí para o Felipe Luiz é importante dar esse tempo com a família para que os jogadores possam desestressar um pouco, descansar o corpo e a mente. Ele voltou ao trabalho hoje de manhã e tem algumas questões
questões para lidar para esse jogo contra o Racing na próxima quarta-feira fora de casa. O Flamengo leva uma pequena vantagem de 1-0, mas é muito considerável se a gente levar em conta toda a pressão que o time vai sofrer lá no cilindro de Avejaneda. Se não levar gols, vai se classificar para a grande final, porque tem a vantagem do empate. E aí, em cima disso, o Felipe Luiz vive a expectativa de poder voltar a contar com o Léo Ortiz, que vem sendo um pilar defensivo desse time do Flamengo na temporada. A gente lembra que ele machucou o tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, acabou ficando no banco no jogo contra o Racing, a primeira partida. Contra o Fortaleza, a comissão técnica decidiu nem levar o Léo Ortiz para que ele se prepare totalmente para esse jogo contra o Racing, que agora é o jogo mais importante da temporada. O Felipe gosta de reiterar isso, ele falou isso antes do jogo contra o Fortaleza e não é diferente porque o Flamengo está em várias frentes. E andando um pouquinho nos setores do time, ele vai poder voltar a contar também com o Pulgar e o Carrascal. O Carrascal principalmente, que teve uma grande atuação contra o Racing. Eles estavam suspensos no Campeonato Brasileiro para esse jogo contra o Fortaleza. O Felipe acabou escalando um time muito diferente, né? Entre jogadores que estavam machucados, outros suspensos, um Flamengo com a escalação muito diferente, que foi muito criticado, acabou perdendo a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e agora volta as atenções para a Libertadores, né, Joana? Com certeza, amigo. Agora você falou aí do Léo Ortiz, que com certeza é um retorno super importante e aguardado do Flamengo, baita reforço. Em relação ao ataque também existe uma expectativa de mudança. O Flamengo não tem o Pedro. No jogo contra o Fortaleza, apesar do Bruno Henrique não querer, ele foi o centroavante. Então, qual a expectativa do ataque do Flamengo para esse jogo contra o Racing na Argentina? É isso, o Bruno Henrique tinha mencionado antes desse jogo uma preferência por jogar mais aberto pela esquerda, que é a posição original dele. Depois ele até não se retratou, mas ele contextualizou o que disse, falando que quando o Pedro não estiver, ele está à disposição para jogar ali como o camisa 9, e quando o Pedro estiver à disposição, ele quer brigar na posição onde está mais à vontade. O Felipe Luiz até falou sobre isso também, que o Bruno Henrique tinha mencionado essa preferência para ele. Até o Bruno Henrique tem sido muito escalado ali quando joga, em alguns momentos até com o Pedro no banco de reservas. Então essa é uma possibilidade. Existe uma outra configuração com o Plata também e o Felipe Luiz tendo que tomar essas decisões para formar o ataque do Flamengo. Até depois do jogo contra o Fortaleza, o próprio Arrascaeta chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de ser ali um falso 9, falou que está à disposição do Felipe Luiz de qualquer forma. Ele que vem numa temporada muito artilheira, né? Tem 15 gols nesse Campeonato Brasileiro, vem sendo decisivo também marcando gols, não apenas dando assistências, que é o que mais se espera dele, mas é uma possibilidade talvez mais improvável, né? E aí a programação do Flamengo é a seguinte: o time está almoçando nesse momento, eles devem sair daqui por volta de 12h45. O voo para a Argentina está marcado para as 3 da tarde, com a previsão de chegada lá às 6h30. Amanhã o Flamengo treina no CT do Defensa e Justiça, que foi onde treinou nas quartas de final, quando enfrentou o Estudiantes, um outro time argentino. Então essa programação do Flamengo, que vive aí mais uma semana do jogo mais importante da temporada. É sempre o próximo, né, Joana? Exatamente, você está sentindo esse cheiro de carne exatamente, né? Como você citou, eles estão almoçando e estão assistindo o quê? Adivinha o que está na televisão lá? Estão assistindo o quê? Estão assistindo o Taon, então... Fala, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui com o Vene Casagrande, trazendo todas as notícias do Mengão. O Flamengo que tropeçou contra o Fortaleza, pessoal, derrota amarguíssima. Só não foi tão ruim porque o Palmeiras também não conseguiu vencer, né, o Cruzeiro e abrir ali uma vantagem maior para cima do Flamengo. Torcedor flamenguista, vamos com o Vene Casagrande, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Postura lamentável, uma falta de respeito com os torcedores que marcaram presença no Castelão, uma falta de respeito com todos os torcedores do Flamengo que com certeza estavam esperando uma atuação digna de atletas que vestem a camisa do Flamengo. Mas antes de falar dessa atuação vexatória e trazer aqui algumas declarações do técnico Felipe Luiz, que por sinal, coerência
esquece. Para esse jogo, a escalação de Bruno Henrique, a gente vai falar sobre isso também. Antes de falar sobre esse assunto, essa atuação vexatória do Flamengo diante do Fortaleza, eu vou trazer uma boa notícia para vocês, porque envolve, inclusive, olha, vamos lá. Bruno Henrique foi algo que me incomodou na escalação. Eu não vou criticar a escalação dos 11 iniciais, só do Bruno Henrique. E por quê? O Bruno Henrique já havia dito que não quer jogar nessa posição. Inclusive, durante o intervalo, ele tentou se justificar, segundo ele, se retratar, e eu vou ler exatamente o que ele disse no intervalo, tá? No intervalo ele disse o seguinte: sobre a posição, eu acho que ficou o Bruno não quer jogar. Vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9. Quando o Pedro não tiver à disposição, eu posso jogar. Eu estou aqui para servir o Flamengo, disse o Bruno Henrique. Engraçado, né, Bruno Henrique? Você falou isso depois que você começou a ficar mais tempo no banco de reservas, que o Pedro começou a viver uma boa fase e não estava tendo mais oportunidade. Aí é mole falar isso. Por que você não falou isso quando você estava sendo titular nessa posição e estava indo mal, inclusive? Falar isso é mole agora. Para mim, essa retratação aqui é pior ainda, porque ficou muito claro que ele só falou isso porque não estava tendo oportunidade, pelo fato do Pedro ser o melhor 9. E assim, o Pedro é muito mais centroavante que o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. O meu questionamento é, Bruno Henrique, se você estivesse jogando, performando, você ia falar isso aqui? Eu duvido. Eu duvido. E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Não queria. Ele tinha um Alacian para fazer essa posição. Inclusive o Alacian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. O Fortaleza amassou o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, mas mesmo assim teve boas oportunidades. O time do Flamengo todo espaçado. Que vergonha é essa, gente? Como é que vocês, que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, têm uma performance como essa, um desempenho como esse? É inadmissível. Os jogadores nitidamente sem vontade em campo. A vontade deles em jogar o futebol diante do Fortaleza é a mesma vontade que eu tenho de ir num chá de bebê 4 horas da tarde. Zero. Zero. Foi uma vergonha. Esse resultado foi ridículo. Gente, eu não consigo salvar ninguém nessa atuação. Ninguém. E a minha crítica ao Felipe Luiz na escalação é em relação ao Bruno Henrique, embora ele tenha tentado se justificar na entrevista coletiva, mas na boa, faltou coerência. Pare de caminhar do jeito errado se você quer perder na função, e já disse publicamente que não quer mais jogar nessa posição. E a justificativa do Felipe Luiz foi: Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Quem estava fora deveria ter jogado, é sempre assim. Eu sigo as minhas convicções do que eu acho que é melhor para a equipe. Fecha aspas. Felipe Luiz, você é um cara extremamente inteligente. Você já mudou sua convicção algumas vezes. Vou dar um exemplo. O Saul veio para ser meia. Você falou isso. Depois você mudou sua convicção, o Saul começou a jogar de volante. O Carrascal veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Você mudou sua convicção, hoje o Carrascal joga até junto do Arrascaeta. O que falta para você mudar sua convicção em relação ao Bruno Henrique? Falta o quê? Que insistência é essa? O Bruno Henrique está mal, está quebrando a bola. E você insiste em colocar o Bruno Henrique.
E por que demorou a mudar? Você foi para o intervalo, Felipe Luiz, com um time mal. Você voltou do intervalo com o mesmo time. E 8 minutos depois você vai lá e muda. Por que não mudou logo no intervalo? Então, assim, tem certas coisas que fica questionamento. Eu não salvo ninguém. Felipe Luiz errou, inclusive na escalação do Bruno Henrique durante o jogo nas substituições. Os jogadores foram mal demais. Falta de vontade, falta de disposição. Estavam pensando na quarta-feira? Tudo bem. Vocês são seres humanos. Mas saibam, vocês colocaram em risco o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Flamengo vencesse o Fortaleza, ia complicar mais ainda a vida do rival Palmeiras. Sabe por quê? Porque agora o Palmeiras pega o Cruzeiro, nesse domingo. O Abel Ferreira, o que pensa? Já que o Flamengo perdeu e eu vou continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro se eu perder para o Cruzeiro, eu vou priorizar o jogo de quinta-feira contra a LDU. Foco total no jogo de quinta-feira. E sabe o que vai acontecer? Tem chance de ele vencer o Cruzeiro, mesmo poupando jogadores pensando em quinta-feira, e virar o jogo contra a LDU na quinta-feira. E aí o Flamengo, se passar do Racing na quarta-feira, vai pegar um adversário mais difícil ainda na final da Libertadores. Eu tô falando sério, a LDU é mais fácil que o Palmeiras, gente. Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais não jogando na altitude. Então, assim, foi uma derrota de verdade. Eu acho que essa derrota doeu mais do que qualquer outra aí ao longo da temporada inteira, mais do que aquela do Central Córdoba. Porque a do Central Córdoba, pelo menos você sabia que ia ter como correr atrás na fase de grupos. Agora, essa derrota pode pôr em risco o título do Campeonato Brasileiro, porque não vai depender só do Flamengo. Agora tem que secar o Palmeiras. Inclusive, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro encosta no Flamengo. Ainda tem isso. Essa derrota foi horrível em todos os sentidos. E bota na conta dos jogadores, que não tiveram nenhuma vontade de jogar, bota na conta do Felipe Luiz, que montou mal o time no setor ofensivo, e ainda demorou a mexer, e quando mexeu mal. Outra coisa, não gosto do Juninho, mas também não dá para colocar o cara 3 minutos em campo. Gente, isso é um absurdo. 3 minutos em campo. O Juninho merecia mais oportunidade. O próprio Alacian entrou muito bem, poderia ter entrado antes. Inadmissível. Inadmissível. Eu ontem não gravei vídeo pós-jogo porque eu precisava descansar. Eu estava exausto. Exausto, eu sou ser humano. Mas Deus escreveu certo com linhas tortas. Porque se eu gravo vídeo, faço live, depois do jogo de ontem, o meu advogado ia ter que entrar em cena, porque eu ia falar cada coisa. É isso aí, torcida do Mengão. Embora para mais uma notícia. Técnico convoca a torcida para apoiar o Racing nas ruas antes de pegar o Flamengo. Enquanto está marcado para as ruas onde ficava o antigo estádio do Racing, o Racing, por meio de seus líderes, tenta de toda forma mobilizar sua torcida para o duelo de quarta-feira com o Flamengo, jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após o término da partida no Maracanã, o técnico Gustavo Costas disse que a academia jogará a final da competição. Pouco depois, o zagueiro Marcos Rojo desafiou os rubro-negros a aguentar a pressão no estádio El Cilindro. Na noite deste domingo, a La Guardia Imperial Los Paibes de Racing, torcida do adversário rubro-negro, postou vídeo em que Gustavo Costas convoca os fãs a se despedirem da equipe antes de o plantel seguir para o centro de treinamento em Pilar nesta segunda-feira. O encontro está marcado para as 19 horas entre as ruas Colón e Alsina, que abrigam o primeiro estádio do Racing, cujas atividades foram encerradas em 1949. A intenção é que a festa seja feita após o treinamento desta segunda. Depois da vitória por 1-0 do Flamengo no jogo de ida, o Racing precisa de vitória por 1 gol de diferença para forçar pelo menos a disputa de pênaltis. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações
para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Valeu!